E aí pessoal, eu vou fazer a revisão rapidinho aqui pra vocês, né? Pra, pra hora que vocês forem fazer a prova aí ter uma revisão que seja mais fácil, né? Com um tempo reduzido aí, tá? Então vamos lá, né? Bom, aqui né, nessas imagens aqui, né? Vocês conseguem ver todos os componentes que a gente foi trabalhando durante esse mês aqui, né? Ó. A gente vai passar um a um aí até chegar ao último aí que a gente viu, né? Então a gente tem lá o LED, né? O 7 reset. Então, esse cara aqui, a gente vai conseguir setar um valor aqui, né? Colocar um valor aqui na saída, ou resetar esse valor dessa saída, né? Então, o let lá, no caso, ele é uma memória de 1 bit, né? Igual eu falei pra vocês, tá? Então, daí no caso do let, ó, então ele tem essa situação aqui, ó. Quando eu tenho 0 e 0, tanto no set quanto no reset, ele entende que é um valor que está na memória dele, né? Aqui na imagem aqui ele está escrito como que é anterior, tá? Então, quando a gente inicia esse circuito aqui, né, ele pode assumir algum valor aqui, ou 0 ou vai ser 1, tá? Então, a hora que eu coloco lá, aqui, coloco 1 no reset aqui, ó, coloco 1 em reset, a minha saída vai zerar, tá? Então, aqui, ó, ele vai zerar. Se eu colocar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, colocar 1 no set, minha saída aqui ela vai para 1, tá? Meu nível lógico aqui em Q vai para 1, tá? Aí no caso do let, galera, o let 7 e 7 aqui, ó, o, não posso colocar esse valor aqui, ó, 1 e 1, tá? Ele dá um erro aí, tá? Então isso aqui é considerado como um valor inválido, não tem como usar, tá? Vamos pro próximo aí. A gente tem o let 7 reset controlado, né? Que a gente precisa ter um nível lógico aqui, né? Ou no caso aqui, como ele não é barrado, o pino C aqui, que é de controle, tá? Então, como se eu colocar um aqui, ó, nesse caso, né, eu consigo fazer a variação aqui, tanto do set quanto do reset. Só que se eu deixar esse cara aqui em nível lógico 0, né, então independente do que eu colocar aqui no reset ou no set, né, que vocês veem que está um xizinho, né, isso aqui é independente, porque enquanto eu não colocar um nível lógico aqui correto para esse cara habilitar esse let, né, não vai funcionar o circuito, tá? Então ele não marca nada, fica marcando lá o estado anterior, na hora que a gente inicia o circuito. Então aí nesse caso aqui, como para habilitar esse let, né, eu preciso colocar o nível lógico 1, tá? Então a hora que eu coloco o nível lógico 1, né, ele assume também o valor lá do anterior, né? Esse estado anterior é o valor que a gente inicia esse let aí, tá? E é a mesma coisa, né? Coloco lá em 1 no set, a minha saída vai para 1. Coloco 1 no reset, a minha saída vai para 0. Se eu colocar 1 e 1, tanto em reset quanto set, não vai alterar em nada, né? É um estado proibido que é chamado essa situação aqui de colocar 1 em reset e 1 no set, tá? E lembrando também que enquanto aqui não tiver em 1, né, isso aqui não vai funcionar, tá? Aí os flip-flops, né? A diferença entre flip-flop e let. Flip-flop não tem clock. O flip-flop tem clock, o let que não tem clock, né? Então a diferença entre o let e o flip-flop é que o let, né? A gente não vai ter o clock lá para fazer algum tipo de sincronização. Já os flip-flop da vida, né? Eles vão ter um clock lá para fazer algum tipo de sincronização, tá? Então eles vão ser dependentes do clock aqui, ó, para fazer a transição, né? Ou vai ser borda de subida ou vai ser borda de descida, né? Então se eu colocar aqui, ó, nesse caso aqui que eu resetei, eu coloquei um em reset, né? Esse cara aqui, ó, ele só faz a mudança de estado na transição da borda de subida, né? Então sempre que tá, se eu coloquei aqui um em reset, mas está na borda de descida, não vai alterar o valor aqui. Só vai alterar o valor a hora que tiver na borda de subida, tá, galera? Então a diferença aí do clock é essa daqui também, ó, tá? Daí o restante é a mesma coisa lá, ó, colocar no reset, eu zero a minha saída aqui, ó, tá? Se eu colocar um no set, eu fico com um aqui na saída aqui, tá? Ó. É isso que ele está mostrando pra gente aqui. E o que é anterior lá é a mesma coisa que ele vai assumir algum valor aqui, tá? E o 1 e 1 que é o proibido, tá? Então a gente tem a simbologia aqui e tem a simbologia interna do que tem dentro do flip-flop 7 reset aí, tá? O flip-flop JK também, né? É dependente lá também do clock, né? Ele é semelhante ao flip-flop RS,
Só que a diferença dele, né, que ele não tem um estado proibido aqui, ó, tá? Quando a gente coloca um em um no J ou no K aqui, ó, ele assume o que é anterior, tá? Então, vamos supor que eu tinha dado um... Aqui o K é como se fosse o reset e o J é como se fosse o set, tá, galera? É K de kill, né, e J de jump, tá? Então, daí, se eu der colocar o nível lógico 1 em K, né, ele vai zerar a minha saída Q. Só que daí se eu pegar e colocar 1 aqui em J, 1 em K, ele vai assumir o mesmo valor aqui, ó, tá? O zero no caso, tá, pessoal? Então ele permite a gente fazer essa jogada aqui de colocar 1 tanto no J quanto no K, tá? Então a diferença lá do flip-flop JK pro RS é essa, tá? Que não existe o estado proibido aqui, tá, pessoal? Flip-flop tipo T, ele é um tipo de flip-flop, né? Que as entradas J e K, né? Elas são fechadas juntas, né? Como se eu colocasse aqui, se eu colocar 0, eu vou ter 0 em J e 0 em K, tá? Se eu colocar 1 aqui, eu vou ter 1 em J e 1 em K, tá? Então ele vai assumir lá na saída, ou vai assumir 0 ou vai assumir 1, tá? Aí, né, aí é o que acontece com esse cara aqui, tá? Ó. Aí vocês vão me perguntar, mas pra que usa? Tem aplicação, tá? Igual, acho que vocês viram, eu mostrei computador pra vocês, acho, se eu não me engano, com flip-flop tipo T, nas aulas que a gente teve anteriormente, né? Flip-flop tipo D, né? Também dependendo da situação, né? Pode ser que tenha LET tipo D, pode ser que seja flip-flop tipo D, né? A diferença entre o LET tipo D e o flip-flop tipo D vai ser o clock lá, tá, pessoal? Então aqui a gente tem o flip-flop aqui, ó, tipo D, ó. Como que é construído internamente ele, né? E como que ele é a simbologia dele, né? Simples, né? Então se eu coloco 0 em D, no Q vai ter 0. Se eu coloco 1 no D, na saída aqui vai ter 1, né? Só que sempre lembrando lá que essa saída, né? Ela só vai mudar de estado se a gente fizer na hora da transição de borda, né? No caso aqui é borda de subida, tá? Aí aqui eu falei let D, né? Então já está respondido aí, tá? Aí a única diferença é que ele vai ter o enable aqui, né? Que é o EN que vocês estão vendo aqui. O enable aqui no caso é para habilitar o let, né? O let tipo D aqui, ó, tá? Então a hora que eu coloco o nível lógico 1 aqui no enable, eu habilito esse cara aqui para poder fazer a mudança de estado, né? Independente do que eu colocar aqui na entrada, fazer a alteração aqui da saída, tá, pessoal? Aqui, ó, tá? Nem todo circuito aqui ele vai ter o Q e o Q barrado, tá? Aqui quando o Q está em 1, né, o Q barrado vai estar em 0. Quando o Q está em 0, o Q barrado vai estar em 1, tá? Nem todo circuito que vocês peguem aí, ele vai ter tanto o Q quanto o Q barrado. Às vezes ele pode ter só o Q, mas pode ter o Q e o Q barrado, tá? As entradas assíncronas, né, galera, que a gente viu também aí, né? O preset, o clear, né? Então, como aqui a gente está dependente aqui, né? Vamos supor, tô colocando um sinal aqui, alguma coisa, né? Aqui eu já não consigo setar um valor, né? De imediato por conta do clock, né? Que ele vai depender da borda de subida ou borda de descida, se for o caso, né? Aqui, ó, quando a gente coloca um valor aqui no preset ou no clear, né? Aqui a gente independe do clock. Eu coloco 1 na saída ou 0 a saída aqui, né? Dando pulso aqui no preset para colocar 1 na saída, né? Ó, colocar 1 na saída, ó. Aqui, ó. Preset, se eu coloco 1, a minha saída, opa, tá invertido aqui. Tá invertido porque é barrado, tá, ó. Tá invertido porque ele é barrado aqui, ó, tá? Então se eu coloco 0 aqui, ó, no preset, ó, minha saída aqui vai para 1. Se eu coloco 0 no clear, daí minha saída aqui vai para 0, tá? Sempre se atentem isso aqui também, ó, que nem eu acabei aqui, esqueci do barrado aqui, né? Então sempre tomem cuidado aqui com a simbologia do barrado, né? Às vezes, que nem eu olhei aqui, ó, tava 1, mas tava 0 aqui a saída, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Ó. Então quando tá barrado lá vai ser invertido, tá? Então aqui eu vou ter 0, mas na saída eu vou ter 1, né? Se eu colocar 0 aqui no preset, eu vou ter 1 na saída, tá? Ó. Que é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então aqui, ó, se eu colocar 1 em 1, né, tanto no preset quanto no clear, né, não acontece nada porque eu não estou fazendo alteração, né? Somente a hora que eu coloco 0
que eu faço a mudança assíncrona da saída aqui, tá? São entradas assíncronas, né? Lembrando aí porque não depende do clock, tá? Então, todo circuito que não depende do clock, ele vai ser assíncrono, né? Que é o que acontece com o preset e o clear aí. As bordas de transição, né? Ó. Então, tem uma borda de transição aqui. Só a hora que tem aqui pulsos, né? Na entrada J e K, né? Somente a hora que eu estou na transição aqui da borda, né? Ó, que a gente tem a alteração na saída lá, ó, tá? Então aqui teve um pulso aqui no K, né? Para mandar o nível lógico para zero, né? Da saída aqui, ó. Só que ele perdeu um pedacinho aqui, né? Ó, só pegou esse pedacinho aqui, ó. Tá? Só pegou esse pedacinho aqui, né? Por conta da borda de transição lá, tá? Mesma coisa para borda de transição de descida. Aqui é borda de transição de subida e aqui é borda de transição de descida, tá? O circuito gerador de clock, né? Que tem aí para vocês usarem. Isso aqui eu não vou explicar, que isso aqui eu não coloquei na prova, tá? Contador assíncrono, pessoal. Qual que é a diferença aí que a gente vai encontrar do contador assíncrono, né? Somente um circuito aqui, ó, dos contadores, né? Ele vai receber um pulso de clock, ó, tá vendo? Só um vai receber o pulso de clock. Agora o restante dos contadores aqui, ó, eles não tem o clock, tá vendo? Ó? Só esse primeiro tem o clock. Então ele pega a saída aqui do circuito aqui, do primeiro circuito, e vai para o clock do próximo, tá? Então ele é caracterizado por contador assíncrono, né? Por não compartilhar para todos os contadores aqui, né? O mesmo clock aqui, tá? Ó. Então somente um flip-flop aqui, no caso desse JK aqui, ele vai ter o clock. O restante ele não vai ter o clock aqui para todos os circuitos, tá? Aí aqui ele mostra, né, a contagem, ó. No caso aí, esse cara aqui é de 4 bits, né, ó. Então tem o A, B, C e D, né. Então aqui ele mostra a contagem lá, ó. A combinação, né, a combinação da tabela verdade lá, né, a combinação das entradas aí, ó. Então quando eu tenho um aqui, vai ser um decimal lá, né. E assim por diante, né. Então como a gente tem 4 bits, a gente tem 16 possibilidades, né. O zero entra na contagem, então vou contar de 0 até 15, né? A hora que ele chega no 16, ele volta a contar de novo, né? Reinicia a contagem, tá? A contador síncrono modo N, né? Que é a quantidade de contadores a quantidade de bits que a gente vai ter, né? A gente faz a quantidade de bits pela quantidade de contadores que a gente vai ter aqui, né? Então no caso aqui seria 3 contadores aí, tá? Isso aqui eu não coloquei pra vocês também, tá? Contador assíncrono crescente, né? Ele vai contar lá, ele vai sair de um valor inicial, né? Pode ser de 0 e vai lá contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui é contador assíncrono, né? Porque ele não compartilha com todos o mesmo clock. E crescente porque ele sai do 0 e vai contando para um valor crescente, né? Sai do 0, vai para o 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3 e assim por diante, né? Já o contador decrescente, pessoal, ele sai de um número fixo, né? Que no caso aqui a gente tem um contador de 4 bits. Ele pode sair lá do 15 e vir para decrementando, né? No caso sai do 15, vai para o 14, 13, 12, 11, tá? Então ele caracteriza como decrescente por conta disso, né? E assíncrono porque ele não compartilha o mesmo clock para todos os circuitos aqui, tá? Já o contador síncrono, né, pessoal? Ele vai compartilhar aqui, ó, o clock para todos os circuitos aqui, ó, para todos os flip-flops vai ser o mesmo clock, ó, tá? Então ele tem o mesmo clock para todos os circuitos lá, né? E é a mesma coisa para contagem, né? Ele vai, como a gente tem um contador de 4 bits aqui, né? Ele vai de 0 até 15 lá, tá? Aí a hora que ele chega no 16, ele zera a contagem e volta a contar de novo. Contador com carga paralela, né? Quando eu tenho as entradas assíncronas aqui, ó, tá? E eu coloco algum circuito lógico para dar um preset ou um clear aí para fazer a contagem. Vamos supor, eu quero contar de 2 até 5, né?
Então se eu quero contar de 2 até 5, eu faço esse contador com carga paralela, né? Que é para acionar o preset, né? E começar a contar do número que eu quero e parar no número que eu quero, para ele resetar, né? Voltar a contagem tudo de novo, né? Então isso daqui é caracterizado como contador com carga paralela, tá? Contador BCD vocês viram utilizando, né, nas últimas aulas aí, que eu usei bastante, né? Peguei lá os contadores que tem lá no Proteus, né? E a gente facilitou aí para fazer a interligação com o display de 7 segmentos lá, tá? É o registrador de deslocamento, né? Ele é uma memória, então conforme a gente vai colocando valores aqui na entrada, né? Ele vai empurrando bit a bit até chegar no próximo, né? Então ele vai empurrando esse bit até cair fora aqui, né? Então ele cai fora aqui, ó. Então vamos supor lá, que a gente tem 4 bits aqui, ó, tá? Então eu mando uma combinação aqui, ó, mandei 0, então o 0 entra aqui. Mandei 1, o 1 vem pra cá e o 0 que estava aqui, ele vem pra cá, tá? Então ele vai empurrando os bits, né? O próximo, pro próximo, pro próximo, até sair o último bit que estava aqui, até mudar o estado do último bit, né? Então o contador de deslocamento ele funciona dessa maneira aí, tá? Aqui a gente tem a funcionamento dele, né? Através de um gráfico aí. Aqui a gente tem registrador de deslocamento com transferência paralela de dado, tá? Eu coloco um valor aqui e ele transfere para esse cara aqui de baixo, né? Então a gente consegue, deixa eu ver aqui, acho que transfere para o de cima. Não, ele transfere o valor para o de baixo, ó. Posso colocar um valor aqui, ó, tá? Ó, coloquei um valor aqui em D e ele transfere para esse cara aqui, ó, Y1. Então sai a informação de X1 e eu tenho a informação em Y1, tá? Então isso aqui é caracterizado como transferência paralela, tá? E transferência serial, que acho que é o que eu mostrei para vocês, né? Então eu consigo colocar vários bloquinhos desse aqui, né? E fazer a transferência fazer o deslocamento aqui de um para o outro, tá? Registrador deslocamento, contador em anel, é um tipo de contador também, só que ele conta de uma forma diferente, né? As saídas dele aqui, ó, vocês podem ver, ó, é uma forma diferente que ele faz a contagem, tá? Mas é um tipo de contador também. Contador Johnson. Aqui vocês podem reparar, o contador que está utilizando aqui é o tipo D, né? E é como se fosse um registrador, tá? Aqui também, ó, contador Johnson. Multiplexadores, né? Que a gente viu aí, conforme a gente coloca um valor na entrada, né? Aqui, ó. Então eu tenho várias entradas, posso colocar vários dados aqui na entrada e conforme eu coloco o valor aqui na seleção, né? Eu tenho esse valor aqui que está na entrada e na saída. Então ele funciona como se fosse uma chave, né? Que comuta as entradas para a saída aqui, tá? Então isso daí é o tipo um multiplexador, tá? Então aqui a gente tem o S, né? Que é de seleção aqui, ó. Quando eu coloco 0, né? Eu faço o chaveamento da entrada aqui, ó, e 0 para a saída, tá? Então eu fecho um circuito aqui, ó, para a saída, de 0 para a saída, tá? Então eu consigo visualizar o que tem aqui na entrada de 0 na saída, tá? Multiplexador de 8 entradas, praticamente a mesma coisa, só que daí a gente vai ter 3 bits aqui de seleção, né? E 8 bits de entrada aqui, ó. Então aqui eu tenho os valores que eu vou colocar aqui e o valor que vai sair, vai estar na saída conforme eu faço a seleção aqui, ó, tá? Então tem a tabelinha verdade, né, ó. Tem o enable aqui também, que o enable ele é ativado através do nível lógico 0, né? Então conforme eu coloco aqui na seleção, né, a combinação, eu tenho aqui a entrada indo para a saída, tá? Que nem no caso que vocês estão vendo aqui, ó. Todos os pinos da seleção estão em nível baixo, né? Então eu não tenho nenhum bit ativo, né? Então quando está dessa maneira eu faço a comutação aqui de 0 para a saída, tá? Então fecho, é como se eu fechasse o circuitinho aqui para a saída, tá? E a mesma coisa para os outros, né? Então tem a combinação aqui, ó, que nem ó, combinação aqui binária, né? Em decimal seria o 1, tá? Isso aqui vocês podem fazer dessa maneira aqui, ó, 1. Quando eu faço a combinação binária aqui, né, que dá a conversão em decimal, o valor 1, eu comuto 1 para o Z.
combinação binária lá, conversão, daí eu faço a conversão de binário para decimal, que vai me dar 2, tenho 2 aqui na saída daí, tá? Dessa maneira que funciona o multiplexador, tá? Tenho várias, multiplexador, são várias entradas para uma saída, ou pode ser diferente, né? Posso ter duas entradas e, sei lá, 4 entradas e 2 saídas, vamos supor, tá? Pode ser dessa maneira aí também. O demultiplexador, ele já é diferente, né? Eu tenho uma entrada e várias saídas, tá? E é a mesma coisa aqui para seleção de canal daí, ó. Então aqui nesse caso, ó, eu tenho aqui, deixa eu ver, tenho uma, que eu tenho uma, duas, três entradas aqui, ó. Tenho 3 entradas aqui de valores, ó, e tenho 8 saídas, ó, tá? Então aqui eu posso colocar 3 valores aqui, ó, e colocar esses caras na saída aí, tá? Ó. Aí eu coloquei um exemplo, né, de MUX e DMUX, como é que eles se comunicam, né? Se eu não me engano, na aula deu um exemplo lá que era fibra ótica, né? A fibra ótica chega aqui no MUX, daí ele pode se comunicar com o demultiplexador para ir para os clientes, né, da internet lá, tá? Pode ser que esteja dessa maneira aqui num circuito de fibra ótica, tá? Tanto um MUX quanto um DMUX lá, tá? Os decodificadores, o decoder ele vai funcionar quase parecido lá com o MUX e DMUX, né? Só que a diferença aqui, a única diferença é que eu não vou ter um valor de entrada aqui e fazer o chaveamento aqui do valor de entrada para saída, né? Aí o decoder eu só ativo uma saída aqui através do canal de seleção, né? E lembrando aqui, ó, que eu tenho o bit menos significativo e o mais significativo. O mais significativo aqui no decodificador é o C e o menos significativo é o A, tá? Então eu começo a contar daqui para cá, ó, tá? O decodificador BCD lá, que eu falei para vocês, né? Esse cara aqui ele é próprio para, nesse caso aqui, para display de 7 segmentos. Ele é próprio para a gente trabalhar com display, né, por conta da corrente que é exigida do circuito. Codificador, a gente vai ter um valor aqui de entrada, né, e a gente faz a seleção aí do que a gente quer, tá? Codificador de prioridade, ele vai assumir o valor, o maior valor, né, para não ter problema de acionar valores menores, tá? Isso aqui eu não coloquei também, tá? As memórias aí da vida, tá? Aqui eu coloquei um exemplinho de célula de memória, como é constituída a célula de memória, né? O que tem lá na célula de memória. A palavra de memória, né? O que a gente tem na palavra de memória aí, ó. Então aqui a gente tem uma palavra, aí tem 32 palavras que cabe aqui nesse cara, né? Nessa memória. A capacidade, né, que é a quantidade de informação que a gente consegue colocar na memória. Que eu coloquei um exemplinho para vocês aí, né? Então lá a gente sabe que aqui nesse caso, né, ó, que o tamanho da palavra, ó, a quantidade de palavras, desculpa, né? Então aqui eu tenho 2048 palavras, tá? E esse outro cara aqui, ó, é a quantidade de bits que a gente pode ter por palavra, né? Aí, ó, a multiplicação, né, da quantidade de palavra vezes a quantidade de bits que cada palavra pode ter, né, é a capacidade total que a memória pode ter, né? Aqui eu coloquei outro exemplinho aí para vocês verem, né, qual dessas memórias aí tinha capacidade de armazenamento maior, né? Aí no caso aqui a memória de 5 MB ela armazenava mais, né? Coloquei a densidade, no caso ela é parecida com a capacidade, né? Então a gente pode comparar várias memórias pela densidade dela. A densidade nada mais é que a quantidade de informação que a gente pode colocar nessa memória, tá? O endereço lá, né, a gente acessa o endereço para fazer a leitura da palavra ou fazer a escrita dela, tá? Então a gente coloca uma combinação binária, né, no endereço e consegue acessar lá a palavra que a gente gravou
ou faz a leitura, né? Então aqui eu coloquei que a memória ela pode fazer leitura, escrita. Toda a memória ela vai ter um tempo de acesso, né? O ciclo, a memória vai ter um ciclo ela vai ter um ciclo, né, para estar trabalhando. E ela pode ser constituída como memória volátil ou não volátil, né? Aí a gente aí os tipos de memória que a gente pode ter: a RAM, SAM, RWM, né? ROM, SRAM, DRAM. Aí aqui eu coloquei pra vocês aí como que ela tem a operação, tá? Isso aqui eu vou passar na aula ao vivo pra vocês aí. Isso aqui também, né? Memória ROM, mesma coisa da memória RAM, pra gente estar fazendo a comunicação, né? Acesso esse cara aqui, ele vai ter um pino lá para gravar a informação, para fazer ativar ele, né? Pra gente ver as informações aqui na saída. Que é a arquitetura da memória RAM, né? Coloquei para vocês verem que tem vários registradores aqui, tem decodificador e tal. E os tipos de memória ROM, né? Tem ROM que é programada por máscara, a ROM programável que tem a gente só programa uma vez, né? A programável e apagável é a EEPROM, que é a que a gente apaga através da luz UV. A PROM, apagável eletricamente, que é a E2PROM, né? Que a gente consegue escrever e apagar ela só com um nível de tensão. O CD-ROM, que todo mundo está acostumado, né? Que a gente só gravava uma vez. E o RW lá, que a gente podia gravar e apagar o que estava nele, né? E a memória flash, que é o que vocês estão acostumados aí, que é a nosso pendrive aí, que tem uma capacidade maior, né? Uma densidade maior do que esses outros componentes aqui, né? Então lá, a utilidade lá que eu coloquei, que eu tinha colocado para vocês nas aulas aí, que é armazenamento de firmware, né? Dependendo da aplicação que a gente for utilizar, que nem microcontroladores, algo do tipo. Memória de bootstrap lá, que é para fazer inicialização de um computador. Armazenamento auxiliar, se eu quero colocar, isso poderia ser o nosso pendrive aí, né? Que a gente armazena alguma informação no pendrive. As memórias RAM. Eu não vou falar isso aqui também não, que eu não coloquei na prova. Conversor digital analógico, né, pessoal? Esse aqui eu coloquei e acho importante vocês saberem, né? Que no caso aqui o conversor digital para analógico, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma combinação binária aqui na entrada, né, do conversor, ó, conversor DA, né, o digital analógico. Então a gente tem uma combinação binária, né? Aí, a hora que a gente faz essa combinação, a gente consegue variar um valor analógico aqui na saída, tá? Então, o conversor digital analógico, a gente tem que ter uma combinação binária, né? Para fazer uma variação analógica na saída dele, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, a combinação binária e uma tensão de saída aqui, ó, tá? Ó, analógica daí no caso, tá, pessoal? Olha lá, ó. Tá tudo falando só de conversor digital analógico, tá? Eu não vou ficar cobrando muita coisa. Eu pedi mais o básico aí pra vocês na prova, tá? Conversor analógico digital lá, galera. É o inverso, né? Eu vou ter um valor analógico chegando aqui na entrada, né, ó. Tem um valor entrando aqui, ó. Ele vai armazenar esse valor, né? Aí ele pega esse valor analógico aí e transforma para uma combinação binária, né? Ele faz tem um processo aqui, né? Aqui dentro aqui do conversor digital analógico. Então ele pega o valor analógico e faz uma quantização aí para transformar esse valor analógico em binário, tá? Então através desse valor binário aí a gente pode jogar lá para um microcontrolador ou fazer alguma outra lógica, né? Para poder fazer algo do tipo para parar algum processo, acionar algum relé, sei lá, seja o que for, né? Agora se a gente for trabalhar com microcontrolador, né? A gente vai fazer a conversão aí e pode visualizar esse valor, né? Pega o valor meio externo, né? O valor analógico aqui, faço a conversão desse cara para digital, né? Transforma ele para binário lá,
faço um tratamento e consigo visualizar isso aqui num computador, num displayzinho LCD, seja o que for, tá? Beleza, galera, aí eu vou deixar o restante aí pra aula ao vivo, tá? Daí se vocês tiverem mais dúvida aí, vocês mandam lá, tá? Falou!